Decifrar significados, ir mais além. Esse é o papel do tradutor, que transporta o leitor para os diferentes universos de um mesmo texto literário. O Trilha de Letras de hoje fala sobre tradução. E quem conversa sobre esse assunto com a gente é o professor, escritor e tradutor Paulo Henriques Brito. Querido, muito bem-vindo. Obrigado. Vamos papear sobre esse grande universo da tradução. Mas você é tradutor e escritor. O que veio primeiro? Como é que foi isso? Eu vi que você foi estudar cinema na Califórnia e terminou sendo um grande escritor e tradutor. Como é que é isso? Meu plano original era fazer cinema, né? Isso depois de ter abandonado a matemática, né? E aí acabei estudando linguística. Mas para incrementar minha renda, eu era professor de um curso de inglês, eu comecei a fazer tradução também, né? Agora, eu escrevo desde garoto, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca pensei nisso como uma coisa profissional, era uma coisa que eu fazia porque me dava prazer. E a tradução começou realmente como uma maneira de aumentar a minha renda, né? E aí depois eu fui contratado pela PUC do Rio para dar aula de tradução e desde então não parei de traduzir. Já tem mais de 120 livros publicados. Caramba! E mais do que transpor palavras, o trabalho do tradutor é um pouco entrar no universo do autor, né? Encontrar uma espécie de voz dele. Idealmente você deve trazer um tradutor que você já conheça muito bem, que você já tenha lido várias vezes, nem sempre acontece isso, né? Mas o ideal é esse, você aprende como é que funciona o texto daquele escritor e você inventa uma maneira, você bola uma maneira de fazer uma coisa semelhante, uma coisa que seja bem equivalente, é uma palavra muito forte, mas que seja muito semelhante àquilo no outro idioma. E a ideia é que as pessoas vão ler o seu texto convictas de que estão lendo o texto de uma língua que eles não leem. Esse é o jogo da tradução. E nesses casos em que você tem um texto original, como é que é transpor os costumes de uma sociedade, de um lugar, de um tempo, para o Brasil, que às vezes pode soar até estranho, falar, poxa, era assim que acontecia? Como eu traduzo basicamente do inglês, e o universo de língua inglesa é um universo fartamente divulgado, eu não costumo ter muito esse problema, que é um problema muito mais sério para quem traduz, por exemplo, do turco, né? Mas mesmo assim, de vez em quando é necessário dar uma complementação, né? Por exemplo? Nota de rodapé, né? Para dar um exemplo, no mundo inteiro o dia de trabalho é em maio, menos nos Estados Unidos, que é em outro mês, creio que setembro. Então, se a história, claramente, sabemos que é maio e alguém fala que amanhã é dia do trabalho, pode causar uma estranheza no leitor. Que história é essa? Eu faço uma notinha rapidinho, dizendo, olha, o dia do trabalho nos Estados Unidos não é em maio. Uma coisa assim, um pequeno detalhe. Quando é uma coisa muito mais complexa, aí o ideal é a gente fazer um texto introdutório, um texto muito remoto no tempo, por exemplo, que descreve uma realidade muito diferente. Aí o ideal é fazer uma nota introdutória explicando o que está acontecendo. Em geral, essas notas do tradutor, a minha sensação é que é quase, puxa, o tradutor não conseguiu no texto, é quase uma derrota. É uma derrota. A nota de tradutor é sempre a confissão de uma derrota, não tenha dúvida. E além dessa coisa de trazer os costumes, também tem às vezes textos em que a linguagem, o ritmo, a sonoridade é importante. Nesses casos eu imagino que seja ainda mais difícil. Que é o caso da tradução de poesia, que é uma coisa que eu pratico também. Aí, evidentemente, que você tem que fazer... Bem, a tradução de poesia exige necessariamente um paratexto, quer dizer, um prefácio, uma apresentação, né? Se por um lado é mais complicado, porque envolve tudo isso, por outro lado a editora compreende que você tem que fazer um aparato ali, porque muitas vezes eu quero fazer uma introdução num texto de prosa e editorialmente não gosta muito disso. Mas quando é poesia, você tem carta branca para botar quantas notas você quiser, quantas introduções você achar que é necessário. E há quem diga que se perde uma espécie de essência da poesia, né? Olha, há correntes de tradutores que falam, não, poesia não dá para encostar, né? Assim. Eu não sei o que é a essência do poema, né? Quer dizer, perder, obviamente, que é a perda, quando você traduz de uma língua para outra. E o poema está muito imbricado no idioma. Agora, você tem mecanismos, você tem maneiras de tentar fazer aquilo com os recursos de outra língua. Algumas coisas vão necessariamente se perder, mas tradução sempre envolve perda. Agora, eu não acho que é impossível você fazer um trabalho decente em tradução. Nós temos no Brasil alguns dos melhores tradutores de poesia do mundo ocidental, provavelmente, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, né? Então, essas pessoas mostram no trabalho delas que é possível fazer uma tradução de poesia que realmente não seja uma perda total, uma catástrofe.
Mas, de algum modo, você acha que há casos em que o tradutor exerce quase uma espécie de coautoria? Tem casos célebres, a gente conhece, de livros que dizem que a tradução é até melhor do que o original, né? Não, há casos em que é o contrário, a tradução pode estragar um livro, né? Não, há de tudo, né? Há casos em que o tradutor, na verdade, mal conhece o idioma original e faz um trabalho que acaba sendo autoral. Hoje em dia isso é mais raro, mas no século XIX, e aqui no Brasil até os anos 50, isso era muito comum, né? Existe um caso célebre, o Omar Khayyam, que é um poeta persa, né? Um poeta clássico, foi traduzido na Inglaterra por um sujeito chamado Edward Fitzgerald, que provavelmente não sabia grandes coisas do persa, né? Ele pegou lá o texto alemão, o texto francês, se virou e fez uma tradução que virou um grande poema do período vitoriano, um dos poemas mais lidos na época. Só que tem muito pouco do Omar Khayyam. Hoje em dia ele é publicado com o seguinte título, The Rubaiyat of Omar Khayyam, e o autor Edward Fitzgerald. Quer dizer, aí foi um caso de que o trabalho de tradução resultou, na verdade, numa obra nova. Muito legal. Ele truncou, acrescentou, mudou à vontade. Eu quero que a minha tradução seja suficientemente semelhante ao original, tenha características, inclusive, formais do original, a ponto do leitor que leu o meu livro possa dizer que ele leu. Ter a sensação de que está lendo o Faulkner sem estar mentindo. Quer dizer, é claro que é uma enganação, tradução é uma enganação, né? Tradução é uma enganação. É como teatro, você está lá vendo o cara, eu sou o Rei Lear, o cara não é Rei Lear coisa nenhuma, é um cara que você conhece, que mora em Copacabana, mas você tem que entrar naquela enganação que aquele cara é o Rei Lear, né? Claro. E o texto que ele está lendo em português, você tem que se enganar que aquele é Shakespeare, não é Shakespeare, Shakespeare não lia português. Então essa enganação faz parte do jogo da arte, né? Isso me faz pensar, por exemplo, na oralidade. Às vezes você tem que trazer uma expressão, uns jovens de um determinado livro falam de uma maneira, e você tem que trazer isso para a gíria de jovens brasileiros. Então você quase tem que introduzir novas palavras que não estão no original. Eu estou, nesse momento, dando uma turma de tradução de ficção na PUC, e a aula que eu estava dando ontem era justamente sobre a questão da oralidade, né? Como fazer para dar a impressão que as pessoas estão falando e, ao mesmo tempo, não chocar o leitor. Quer dizer, eu estou trazendo um romance passado no Mississippi. Por um lado, eu quero entender que aquelas pessoas são pessoas rudes, que elas são do interior. Por outro lado, eu não quero botar oxente, que trem é esse? O leitor tem que achar... Elas não são baianos, não são mineiros, elas são pessoas de uma espécie do interior universal, não indeterminada. É difícil de ser feito. Você tem que marcar algumas coisas sem, ao mesmo tempo, criar um efeito de... Mas que diabo esses gaúchos estão fazendo um romance passado no Mississippi? Eu não quero isso também. Então você fica numa linha muito tênue, não é muito fácil. Imagino. Uma das coisas mais difíceis de traduzir ficção é a questão da oralidade. Imagino. Nós fomos perguntar para a tradutora Léia Viveiros de Castro qual a contribuição do tradutor para o sucesso de uma obra. Vamos ver? Bom, na minha experiência de tantos anos de tradução, eu acho que se você não mergulha na obra e não sente aquela história, como se você estivesse contando uma história que você inventou, como se você fosse o escritor daquela obra, você não consegue traduzir o pensamento do escritor. Então, eu acho que é isso, é você mergulhar ali no pensamento do escritor e principalmente no estilo dele, para você poder exprimir o que ele está querendo dizer em outra língua. Eu tento ser sempre o mais fiel possível ao escritor, sem mudar a maneira dele de escrever, sem tentar mexer no estilo e procurando utilizar as palavras em português que sejam palavras verdadeiras, que não dê a impressão de que você está traduzindo, mas sim de que você está recontando alguma coisa naquela sua língua. Porque se você traduz um livro mal, você pode estragar o livro naquela sua língua. Pode ser um ótimo livro, em inglês ou francês, ou na língua que for, e em português causar um estranhamento na pessoa que está lendo, como se alguma coisa ali estivesse fora do lugar. Eu acho que é isso, é quando você não consegue mediar bem essas duas línguas e essas duas culturas. A Léia fala justamente desse equilíbrio necessário, né? De manter um pouco da cultura original, para não colocar oxente, como você falou, mas também a necessidade de mostrar, às vezes, a rudeza de uns personagens. E justamente como é que você encontra esse equilíbrio? E eu imagino que já tenha ocorrido de você fazer uma tradução e o revisor mexer na oralidade, né? Porque revisores e preparadores, em geral, nada contra a classe, mas vem uma oralidade, eles tremem. Não, eu tive problemas sérios com isso no começo da minha carreira.
Até que houve uma revisão tão catastrófica uma vez, que aí eu fiquei com uma certa posição de superioridade, já que eles tinham cometido um erro. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, agora em diante o texto que sai do revisor volta para a minha mão, eu prometo dar uma virada em 48 horas no máximo, devolver o texto. Pelo seguinte, que o nome que sai aqui, ó, tradução de Paulo Henriques Brito, o nome é meu. Então, o texto tem que ser meu. É claro que o revisor é importante, o revisor vai mudar muita coisa, vai mexer muita coisa, mas em última análise, quem tem que assinar aquilo sou eu. Então, hoje em dia, a coisa é feita assim, eu mando para o revisor muda uma série de coisas, quase sempre com razão, mas de vez em quando ele faz uma coisa que eu não quero. Eu digo, não, isso aqui deixa como estava. Né? E hoje em dia o nome do tradutor ajuda a vender o livro, ou seja, quando Sim, você vê que é feito por um tradutor sério, prestigiado, a pessoa vai atrás. Então, agora eles põem na capa, põem na contracapa. O nome do tradutor, né? Aqui nesse caso aqui, por exemplo, está aqui, tá na capa. Wallace Stevens, né? A poesia está na capa. Tradução e apresentação do Paulo Henriques Brito. Então é legal, como o meu nome está aí, quem que tem que decidir em última análise que vai sair sou eu. Claro. E como é que você enxerga, então, esse mercado de tradução hoje? Você sente que o tradutor está mais valorizado? Olha, eu comecei a traduzir no início dos anos 70, portanto já tem quantos anos aí? 40 e tantos anos. Alguns. De lá para cá as coisas melhoraram bastante, né? Eu diria, bem, isso de o tradutor poder receber o trabalho do revisor e aprovar um por um as mudanças, isso daí só isso já é uma coisa muito boa. Bom para todo mundo, para a editora, para o próprio revisor, para o tradutor, né? As editoras estão tendo ainda, quer dizer, ainda não é, a questão de direitos autorais ainda não é o ideal que a gente desejaria, mas já melhorou bastante, né? Algumas editoras já remuneram o tradutor, não apenas com um pagamento pelo trabalho, pelo serviço feito, mas também uma porcentagem. Uma porcentagem dos direitos autorais, isso é muito bacana, né? E quando é o caso de um autor já em domínio público, o tradutor muitas vezes recebe toda a parte de direitos autorais. Então, a situação melhorou bastante. E melhorou a qualidade das traduções imensamente. Tem ótimos tradutores hoje em dia no Brasil, felizmente. Sempre houve bons tradutores. Tem o Herbert Kara, que traduzia do alemão nos anos 40, 50. A tradução do Proust, feita nessa época, foi muito boa. Mas a média da tradução era ruim. Hoje em dia, não. Hoje a média subiu. O tradutor médio hoje é muito melhor do que era há 40, 50 anos. Já a gente vai falar das obras que você traduziu e também do seu trabalho. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Manda para a gente que a gente tem prazer em mostrar aqui. Voltamos já, depois do intervalo. Olá! Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Elisa Moreno. Eu sou João Pedro Fagerlandi. E nós somos Poesia Viral. Estamos aqui para conversar com vocês sobre um dos nossos projetos, que é o Grandes Poetas Brasileiros, que completa 5 anos em 2018. Então, o que é o Grandes Poetas Brasileiros na sua estrutura? Ele é composto por 3 etapas, que são aulas e espetáculos sobre 4 grandes poetas brasileiros, seguidas de roda de leitura e, por último, oficinas de escrita criativa para os alunos escreverem seus poemas. E esses poetas selecionados são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Ferreira Goulart. Depois, desses 2 anos iniciais em escolas e bibliotecas públicas, o projeto passou a ser realizado também em escolas particulares. E agora em 2018, completando então os seus 5 anos, o projeto recebeu o Prêmio Arte Escola da Secretaria Municipal de Cultura aqui do Rio de Janeiro para ser realizado em várias escolas aqui no Alto da Boa Vista. Então são 5 anos aí de histórias que a gente espera que se transformem em, quem sabe, 10, 15. Exato. Estamos disponíveis para espalhar poesia por onde quer que seja. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre tradução com o escritor e tradutor Paulo Henriques Brito. Antes da gente voltar ao bate-papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente. Um escritor traduzido para 56 países em mais de 48 idiomas. É Jorge Amado. Aqui no Brasil,
Seu livro Capitães de Areia é o mais vendido. É uma obra de 1937. Conta a história de Pedro Bala e seus amigos, crianças, garotos que furtavam pelas ruas de Salvador no século XX. Na verdade, Jorge Amado vai fazer uma dura crítica a essa infância roubada, à injustiça social, ao que se faz também com as crianças. Em alguns momentos ele escreve até de forma poética, como esse aqui. A felicidade ilumina o rosto de Pedro Bala. Para ele, veio também a paz da noite, porque agora sabe que ela brilhará para ele entre 1000 estrelas no céu, sem igual da Cidade Negra. Esse grande romancista que fala dessa infância roubada, parecia até que estava vendo, né? Como é que a gente poderia chegar no nosso Brasil no século XXI. Romancista, Jorge Amado, ou um visionário? Paulo, você já fez mais de 100 traduções. Como é que você enxerga a sua evolução como tradutor? Ou seja, olhando as suas traduções iniciais e as traduções mais recentes. Bem, ao contrário dos meus alunos da PUC, que começam a traduzir depois de 4 anos de faculdade, eu comecei na marra, sem nenhuma qualificação profissional. Houve um tom crítico nesse comentário agora, não? Sim, eu fiz muita bobagem, né? Só para você ter uma ideia, eu traduzi essa antologia do Wallace Stevens, que é um poeta que eu gosto muito, em 87. E volta e meia as pessoas pediram, por que você não manda reeditar, não pede para a editora fazer uma segunda edição? Eu digo, de jeito nenhum, tá? Tem coisas aí que estão muito ruins, tem coisas boas, mas coisas que estão péssimas, tem catastróficas aí, né? E aí, quando eu senti que estava se aproximando o ano de 2017, que ia completar, portanto, 30 anos, aí eu falei com o editor, pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma revisão naquela tradução. E, na verdade, eu refiz quase tudo, acrescentei mais 18 poemas, botei uma seção de notas. Eu fiz isso sem ter lido praticamente nada sobre o poeta Stevens, a primeira edição, né? Agora eu já li as cartas dele, já li tudo que se publicou sobre ele, já li 2 biografias dele, né? E aí fiz uma edição decente, corrigi muita coisa, refiz muita coisa, uma outra coisa que estava boa eu reeditei. Então, comparando a edição de 87 com essa de 2017, eu acho que dá para ver que eu evolui bastante. E são poemas. Então, em que medida você lê as cartas e a biografia de um autor modifica como você traduz o poema dele? Dá informações que eu não sabia, né? Uma referência que estava inteiramente opaca na minha primeira leitura, agora eu sei por que ele está dizendo aquilo. Ao ter uma informação sobre o que ele está querendo dizer ali, de repente facilita a minha tradução, eu altero a minha tradução. Quando eu vejo que dá importância a um determinado item lexical, eu digo, não posso tirar essa palavra vai ter que aparecer na tradução, e por aí vai. E no caso dos autores vivos, você mantém algum contato com eles? Você traduziu o Roth, você traduziu um livro do McEwan, você traduziu o Delilo, né? E vários do Pynchon, né? Do Pynchon também. Eles me ajudam muito. O falecido John Updike, de quem eu trazia uns 8 livros, se não me engano, ele resolvia todas as minhas dúvidas, escrevia para mim, ele mandava cartas pelo correio mesmo, assinadas e tudo, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com os autores que eu considero, de modo geral, eles foram muito... O mais prestativo de todos é o Pynchon. Ele não se deixa fotografar, ele que não curiosamente é super fechado, né? Mas ao mesmo tempo... Não dá entrevistas há, sei lá, 50 anos, né? E, no entanto, ele responde, explica tudinho, ele é maravilhoso. E o Roth já é um pouco mais... O Roth era meio espinhoso, era uma pessoa meio desagradável, mas ele me quebrou um outro galho. E eu descobri que você traduziu um dos livros que eu mais gosto, que é do Henry James, que é A Outra Volta do Parafuso, e é um título que sempre me intrigou, porque o título em tradução literal é A Volta do Parafuso. Porque em inglês, turn pode ser volta, de rodar uma coisa, né? Em português, a palavra volta, na verdade, tem 2 sentidos. E eu imaginei que a volta do parafuso podia parecer que o parafuso viajou e está de volta. Né? A volta do boêmio, a volta do parafuso. Eu digo, vou botar outra volta do parafuso para a pessoa entender que é aquela história de um parafuso sendo apertado cada vez mais, né? E nesses anos de trabalho, você já encontrou alguma coisa que você falou, isso aqui é intraduzível? Já, volta e meia. Por exemplo, eu passei anos trabalhando com a obra da Elizabeth Bishop, né? Fiz primeiro uma antologiazinha pequena com os poemas dela sobre o Brasil, porque é uma poeta americana que morou mais de 20 anos no Brasil. Depois fiz uma antologia maior, o livro fez muito sucesso, a Elizabeth Bishop virou uma autora muito badalada, né? Depois da morte ela fez um sucesso muito maior que ela fez em vida. E a editora disse, não, agora você vai fazer a obra completa dela, que era pequena, ela fez 100 e poucos poemas só.
Eu digo, não, deixa eu fazer uma seleção, vou trazer quase toda a obra dela, mas tem um poema dela que eu sei que não vou conseguir traduzir, já tentei de todas as maneiras, não deu certo, deixa para lá. Então eu reluto um pouco em fazer a obra completa de poeta, porque tem um outro poema que eu sei que não vai ficar legal, e aí é chato você fazer um serviço, né, que não é legal. E o tradutor quase gosta desse desafio, né? A Alison Entwistle, que traduziu até um dos meus livros, e agora está traduzindo Grande Sertão Veredas, que é uma loucura. Isso é um desafio, eu adoro. Né? O livro mais difícil que eu traduzi na minha vida não foi poesia, foi um romance do Thomas Pynchon, né? O Arco-Íris da Gravidade. O livro é absurdamente difícil. Que é um dos seus livros favoritos também, que você já me disse. É uma maravilha. Eu no começo até que desisti, eu digo, eu não vou fazer, isso é muito difícil demais. Mas aí quando eu mandei a primeira mensagem, o autor respondeu explicando todos os pontos obscuros, eu fiquei um pouco mais aliviado. Eu fiquei mais de um ano fazendo um livro de 1000 e tantas páginas, né? E lá pela página 200 eu já estava absolutamente fascinado pelo livro, achando que tinha sido uma ótima ideia. Né? É um dos trabalhos que eu mais gosto, dos que eu já fiz. E é engraçado as perguntas que chegam, às vezes, dos tradutores. Num dos meus livros tem um momento em que o personagem comenta que colocou o jornal para o cachorro. E aí o tradutor, não lembro de que país, me mandou um e-mail perguntando, mas como assim colocar o jornal para o cachorro? Aí eu falei, para fazer xixi. E aí ele falou, mas e como é que vocês fazem aí? Aí ele disse, a gente leva o cachorro para passear. Ou seja, a ideia de pegar jornal é uma coisa e colocar, que é uma coisa tão simples, a gente quando escreve não pensa. Né? Agora eu estou me lembrando uma coisa, uma tradutora americana, também poeta, romancista, fez uma antologia de poemas meus que lançou nos Estados Unidos, né? E eu me lembro ela recorrendo ao dicionário, né? Ela chegou a soluções totalmente erradas, né? Eu tive que explicar para ela, não é nada disso. E tinha um poema meu que fala em conjugados, que era apartamento conjugado, kitnet, e ela fez, já não me lembro o que ela fez uma leitura delirante. E aí eu fui no dicionário que ela usou e, de fato, né, não tinha explicação o que é um apartamento conjugado. Eu tive que explicar para ela que era um conjugado. Né? Ela fez dos verbos conjugados. Não me lembro o que foi, mas foi um negócio que não tinha nada a ver. E ela até conhecia o Brasil, ler português, mas é isso, você não está na cultura, imerso na cultura, você vai cometer isso. Com certeza é mais difícil. Nós fomos perguntar à tradutora Léa Viveiros de Castro se para ser um tradutor precisa ser também um escritor. Eu não sou uma escritora, nunca escrevi nenhum livro, mas... De certa forma, eu acho que quando você traduz, você reescreve. Então, modestamente, eu posso dizer que eu sou uma reescritora de obras muito bonitas que eu traduzi na vida, mas nunca escrevi nenhum livro. Você precisa estar sempre pesquisando muito, porque quando você traduz... muitas palavras que você tem, por exemplo, em inglês, eu traduzi praticamente 90% do que eu traduzi foi do inglês para o português. E você tem palavras em inglês que você não tem uma palavra em português. Você vai ter que fazer uma adaptação ou vai ter que usar uma expressão. Então, eu faço muita pesquisa em termos de dicionários, enciclopédias, até encontrar a palavra ou a expressão que eu acho mais adequadas para aquele trecho, para aquela frase. Isso é uma coisa assim que toma muito tempo do tradutor. E é uma atividade muito solitária. Quando você consegue traduzir uma obra que você gosta muito e que tem muito valor e o trabalho fica bom. É uma coisa bastante gratificante que sempre me deu muito prazer ao longo de quase 40 anos que eu traduzo. Muito interessante, ao contrário da Léa, você é escritor. Olha, não é um problema sério, né? Isso que a Léa falou, quer dizer, eu não sou escritora. Não, ela é escritora, o tradutor é um escritor, né? O que ela pode dizer é que ela é escritora apenas de um determinado tipo, produz um determinado tipo de texto, que é a tradução literária, mas é um trabalho de escrita. Eu digo muito meus alunos na PUC, os alunos de formação literária, que querem se tornar escritores, eu digo, olha, você sabe inglês bem, que na PUC nós só trabalhamos com tradução do inglês. Se você é bom em inglês, eu recomendo que você faça o curso de tradução de ficção, porque a melhor maneira de você aprender a escrever é traduzir. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. Que interessante. Eu aprendi a escrever ficção traduzindo ficção.
Muito interessante isso. E os autores que você traduziu, você sente que te influenciam ou as suas principais referências são outros autores? Sim, sim. Às vezes, não todos, obviamente. Eu já traduzi 120 livros, é claro que tem gente ali que eu já nem sei mais quem foi. Mas tem autores que sim me influenciam. Porque ler poesia é algo... Tem que ser aprendido. Tem que ser aprendido, tem que ser né? aprendido. Infelizmente, tem que ser aprendido. As pessoas não sabem. Eu tenho grandes amigos, que são amigos de longuíssima data, que leem muito e que nunca leem poesia. Só quando eu publico um livro, eles têm a obrigação de ler o meu livro. Mas não leem poesia, não são leitores de E talvez poesia. não gostem, porque não sabem ler. Não é nem que não gostam, não entram no barato, não entendem. É como você já tentou ouvir música chinesa? Né? É um sistema tonal diferente, tudo diferente. Você não entende nada, aquilo vira ruído para você. Né? Eu imagino que é isso, um leitor de prosa, que nunca lê poesia, ele pega um poema que ele é ruído, ele não entende aquilo. Né? Faz todo sentido. Bem, estamos ansiosos para conferir Nenhum Mistério, que saiu agora pela companhia, e o livro de contos que sai no ano que vem. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Paulo, muito obrigado pelo papo. Adorei, espero que vocês também tenham gostado aí. Espero vocês na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.